Para falar da santidade, eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Imaginemos um pássaro que há 10, 20 anos está preso em uma gaiola. Será que se alguém de repente abrisse aquela gaiola, este pássaro ainda teria condições de voar? Ainda haveria dentro dele esse desejo de voar? Porque a essência do pássaro é justamente voar, é ser livre. Eu imagino que por mais que ele passasse um tempo enorme engaiolado, ele ainda iria conservar esse desejo de voar e de ser livre. É uma comparação porque Deus nos fez para vivermos livres. E a santidade é experimentarmos essa liberdade que Deus nos dá. A liberdade, como diria Santo Agostinho, ele diz: ubi spiritus ibi libertas. Onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Do contrário, quando nós nos enganamos, nos ludibriamos com as nossas buscas e nesses erros, nós não nos tornamos pessoas plenamente felizes. Hoje há uma busca muito grande de felicidade, só que as pessoas buscam a felicidade em lugares errados. A felicidade coincide com a santidade, coincide com o viver na presença do Deus Altíssimo. Deus nos criou para sermos dele, o mesmo Santo Agostinho diz isso. Fizeste-nos para vós, Senhor, e vagueia inquieto o nosso coração, enquanto não repousar em vós. A vida é uma grande aventura, E é por isso que Jesus fala nos bem-aventurados. E a vida deve ser uma boa aventura quando nós nos aventurarmos pelos caminhos de santidade, pelos caminhos do bem. As leituras de hoje nos apontam alguns elementos para a nossa reflexão. A partir desta primeira leitura que nós escutamos, a leitura do Apocalipse, que há um número, uma quantidade emblemática para falar a respeito dos santos, o número 144 mil. A juventude hoje está se preparando para o Enem, né? E às vezes há pessoas que pensam que o céu é como um concurso que você vai fazer. Geralmente no concurso há muitos candidatos e pouquíssimas vagas. Mas Jesus diz: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Portanto, não é a questão da quantidade, como há poucos dias na leitura da semana, uma pessoa se apresenta a Jesus e pergunta: Senhor, é verdade que poucos são aqueles que vão se salvar? E Jesus não respondeu, respondeu de outra forma: esforçai-vos por entrar pelo caminho que é estreito, a porta que é estreita. Depois, mais na frente, em outra oportunidade, Jesus disse que largo é o caminho que conduz à perdição. E esses 144 mil, esse número, faz quase sempre uma referência às 12 tribos de Israel, aos 12 apóstolos, 12 vezes 12, e depois o numeral 1000. 12, a igreja da primeira aliança, a igreja da nova aliança. E 1000 para dizer da misericórdia do Senhor, que é infinita. Nós só somos salvos, só somos santos, graças à misericórdia de Deus. Nenhum de nós pode se gloriar nesta terra, como diz São Paulo: se quisermos nos gloriar, que nós nos gloriemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a misericórdia de Jesus que lava a nossa alma, a nossa vida, que vai transformando as nossas escolhas, os nossos desejos, porque tudo começa com o desejo. A sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, quando eu o verei
face a face, nos diz o livro dos Salmos. E nós precisamos aprender a desejar as coisas santas. Vejamos que no Evangelho, Jesus se senta no monte. E sentado, ele começa a ensinar, porque era o costume. Naquele tempo, os professores catedráticos davam as suas aulas sentados, e os discípulos deveriam estar de pé, sinal de atenção, porque há muitas pessoas que dormem, até numa homilia de 10 minutos, né? Imagine uma aula, há muitos jovens que dormem, né? Então a atenção é a prontidão, é ficar de pé, e o mestre fala com a autoridade, está ali sentado para ensinar. Jesus é o novo Moisés, na realidade é isso, porque lá no monte também, no Antigo Testamento, Moisés recebeu os mandamentos, recebeu os ensinamentos de Deus. Agora é Jesus mesmo quem vai ensinar. Ele se senta e os outros vão ouvi-lo, É bonito entendermos isso, que a santidade passa pelo ensino. Aprender com a mãe igreja, aprender com as homilias, aprender com as Sagradas Escrituras, aprender com nosso Senhor Jesus Cristo, é um aprendizado. E a santidade passa justamente por isso. Ter este ouvido de discípulo, de atenção, de escuta, de querer aprender com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, um coração de filho, um coração que ama. Porque se não amarmos a Deus, se não amarmos as coisas santas, se não buscarmos o Senhor, jamais nós seremos santos. E coincide a santidade, conforme escutamos este Evangelho, como um programa de felicidade para todos nós. Ser santo não é participar de um concurso para saber quem tem uma aparência mais triste, mais abnegada, mais sacrificada, né? Não, isso não quer dizer que no caminho de perfeição nós não façamos renúncias de muitas coisas. Não estou dizendo que não precisemos fazer jejum, abstinência, oração, mas não se resume nisso a santidade. É exatamente estarmos felizes, alegres, porque somos de Cristo, porque fomos resgatados para Ele, porque nós estamos com Jesus hoje participando desta Santa Missa. Poderíamos estar em muitos outros lugares, até pensando que os outros lugares pudessem realmente preencher o vazio do nosso coração, da nossa vida. Mas se estamos aqui, é porque estamos sendo saciados com a palavra do Senhor. A igreja, como mãe, está reunindo os filhos, como uma galinha que reúne os seus pintainhos para ensinar o caminho de Deus, o caminho da bênção, o caminho da santidade. E a segunda leitura coloca este estar na presença de Deus, contemplando-o face a face, tal qual Ele é. É a visão beatífica que nós aprendemos, essa visão da felicidade plena de estarmos com Jesus e assim sermos semelhantes a Ele, nos disse a segunda leitura. A santidade é sermos semelhantes a Jesus. Quanto mais próximos a Jesus estivermos, mais nós seremos santos. E é interessante dizer que se houvesse aqui uma grande escuridão à noite, e se houvesse apenas uma luz, imaginemos um círio pascal aceso, quem é que é mais iluminado? Quem é que pode ser visto de longe? Aquele que está mais próximo da luz. Quanto mais distante da luz, nós somos imperceptíveis. Por isso que a santidade, irmãos e irmãs, é essa busca de querermos ser sempre mais, ou estar sempre mais próximos de Deus, próximos de Jesus, próximos à sua santa vontade. A nossa vontade, os nossos desejos precisam corresponder com aquilo que Deus programou para nós, porque Deus nos predestinou a sermos santos. A carta aos Efésios diz isso. Deus nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis no amor. O caminho da santidade passa pelo amor. Sem a caridade, sem a misericórdia, sem a compaixão, sem o perdão, sem a capacidade de olharmos
para o outro com o olhar de Deus, de bondade, de misericórdia, não com o olhar de julgamento, jamais nós seremos santos. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos nós. Peçamos aos santos e santas de Deus que também intercedam por todos nós. A Igreja nos apresenta, e sempre o prefácio da solenidade de todos os santos nos recorda isso, que a Igreja nos apresenta os santos como modelo de perfeição para todos nós. É bonito nós olharmos para os santos, vermos que são humanos como nós, e eles alcançaram a graça da santidade, e nós também poderemos percorrer os mesmos caminhos que eles. Muitas vezes os nossos irmãos de outras religiões ficam acusando os católicos, mas só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um mediador. E realmente o mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, o mediador. Mas entre nós e Jesus estão os santos e santas de Deus, a Virgem Maria e os santos de nossa devoção, os quais precisamos conhecer suas biografias, suas histórias, o que eles fizeram, como reagiram diante das tentações, de tudo aquilo que tentava impedir o caminho da santidade. Por isso não é só fazer um festejo para um santo, não é só estar lá tocando no santinho, mas é importante conhecermos a história, porque até o nome, o onomástico, o nome da gente muitas das vezes tem a ver com a história do santo que nós nem sabemos, né? Por exemplo, até no meu caso, a etimologia da palavra Vicente é do verbo vincere, né? Que é o verbo vencer. Então nós precisamos vencer o mal, vencer em muitas perspectivas, mas vencer o caminho de trevas para que possamos estar no caminho de luz, no caminho de bênção. A Igreja nos apresenta estes santos como modelos, arquétipos, parâmetros para que nós também possamos percorrer os caminhos de santidade, e são para todos nós intercessores numerosos, aqueles que agradaram o Senhor, aqueles que estão mais próximos do Senhor e conhecem as nossas fragilidades, a nossa vida de pecado, quanto ainda estamos engaiolados no pecado, nos vícios, das fraquezas, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos liberta. É para a liberdade que nós fomos criados para sermos livres na presença de Deus, agindo conforme a sua santa vontade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.